Vamos voltar a gravar aqui a aula e retornar ao nosso conteúdo. Então, nós falamos aí sobre as teorias, só rememorar com vocês aqui a teoria da imputação, passar nela novamente. Teoria da imputação volitiva, teoria moderna dos órgãos públicos. Otto Friedrich vai lá e cria essa teoria fazendo uma comparação entre estrutura do Estado e estrutura do corpo humano. Da mesma forma que no corpo humano, os órgãos do Estado não possuem personalidade jurídica própria, né? Quem atua em nome do Estado é o agente público. Os atos que o agente público pratica no exercício das suas funções são imputados ao Estado. Por isso, teoria da imputação volitiva. E isso fica claro também na leitura do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que nós vamos estudar semestre que vem. A gente vai falar da responsabilidade extracontratual do Estado, né? Porque você foi vítima de um ato de um agente público, você não chama o agente público, você chama o Estado na lide. Por quê? Porque ele é o responsável. A ação de indenização não é contra aquele agente público, sim contra o Estado. Professor, tem divergência nessa discussão? Tem. Mas que a gente vai entrar nela, porque tem turmas do STJ, como, por exemplo, a quarta turma do STJ, que entende que você pode propor ação diretamente contra o agente público nos casos que você conseguir demonstrar que ele agiu com dolo ou culpa. Mas essa posição do STJ ela é contrária à posição do STF, que é reiterada, inclusive em 2019, isso foi julgado novamente pelo STF. O STF fala que a ação tem que ser proposta contra o Estado, e o Estado, querendo, né, vai propor ação regressiva contra o agente público nos casos de dolo ou culpa. Então, no semestre que vem, a gente vai discutir isso. Tá? Está relacionado a essa teoria da imputação volitiva que nós estamos estudando agora. Bom, classificação dos órgãos públicos. Nós temos aí, segundo o professor Alexandre Maza, seguindo aí a doutrina dele agora, 3 formas de se classificar o órgão público. A primeira delas, quanto à hierarquia, conforme a gente estava discutindo aí no primeiro momento da aula. Os órgãos são classificados hierarquicamente, e nessa classificação nós temos os órgãos independentes, primários ou originários, órgãos independentes, primários ou originários. Nós temos os órgãos autônomos, nós temos os órgãos superiores e nós temos os órgãos subalternos. Tá? Então é uma questão hierárquica aí. Os órgãos independentes, originários, primários, são aqueles que estão previstos no texto constitucional, possuindo essa autonomia em sentido amplo, essa independência. Quais são esses órgãos primários, originários, independentes? Aqueles que representam os 3 poderes. Então, inicialmente, você vai gravar aí, vai lembrar aí dos órgãos, né, que representam os 3 poderes. Quais são? As chefias do Executivo, as casas do Legislativo e os tribunais do Poder Judiciário. Tá? Então, vamos lá. Ó. Chefias do Executivo. Chefias do Executivo, órgãos dependentes. Presidência da República, Governadoria e Prefeitura, Prefeito Municipal. Esses órgãos são órgãos dependentes. Casas legislativas. Casas legislativas. Falando. Quais são as casas legislativas? No âmbito federal, nós temos o Senado e a Câmara dos Deputados. No âmbito estadual, a Assembleia Legislativa. No âmbito do Distrito Federal, a Câmara Legislativa. No âmbito municipal, a Câmara de Vereadores. Certo? Há também os tribunais do judiciário, aí todos os tribunais que compõem a estrutura do judiciário. Os tribunais superiores, o STF, os tribunais superiores, né? Os tribunais dos estados, os tribunais regionais federais, os tribunais especializados, da justiça especializada, tá? Todos os tribunais. Certo? Acabou aí? Não. Além desses 3, que representam os 3 poderes, também é órgão independente, o órgão do Ministério Público. Então, perceba a importância do MP. O MP é tão importante que vem a Constituição Federal e falou, opa, peraí, ó, hierarquicamente, você está no mesmo nível hierárquico que um poder. O MP não é poder.
mas é uma instituição tão forte dentro da democracia, do Estado moderno, que ele está lá em igualdade hierárquica com os tribunais do judiciário, com as chefias do executivo e as casas legislativas. Acabou aí? Não. Os tribunais de contas também são órgãos independentes. E tem que ser, gente. Quando a gente fala em órgão independente, os dois que criam mais discussão, dúvida, é justamente os tribunais de contas e a defensoria pública, que o Igor já levantou aí o debate. Os tribunais de contas gera dúvida por quê? Né? Por que o Tribunal de Contas gera dúvida? Perdão. Por que gera dúvida? Porque os tribunais de contas, né, eles desempenham uma função auxiliar do legislativo. E aí fica uma dúvida, né? O Tribunal de Contas ele é vinculado hierarquicamente ao legislativo? Não é. Ele tem independência. Ele tem independência, é um órgão independente. Tá? Mas, como ele desempenha como função auxiliar, né, o legislativo no julgamento das contas, em especial do executivo, né, fica essa dúvida aí, mas vocês tirem ela da cabeça. Né, vocês podem afirmar aí que o Tribunal de Contas, os tribunais de contas, são órgãos independentes. Tá joia? Hoje o Procurador-Geral da República defendeu, né, que o Tribunal de Contas tem competência para fiscalizar as contas da OAB. Eu bati palma, achei bom demais. Gente, é muito bom. E tem que defender mesmo. Tá? Imagine aí a OAB, a grana que rola dentro da OAB e não tem fiscalização. Né? É uma entidade classista, que até pouco tempo era considerada e classificada como autarquia profissional classista. Vem o Supremo numa decisão, na minha opinião, né, sem pé, sem cabeça, e dá uma decisão onde ele afirma que a OAB é uma entidade sui generis, uma entidade ímpar, né? E assim não é mais classificada como autarquia profissional classista. E a OAB deixa de ter a obrigação de prestar contas ao Tribunal de Contas, deixa de ter a obrigação, né, de licitar, deixa de ter a obrigação de realizar concursos públicos para a contratação de seus empregados e servidores. Né? E agora vem o Tribunal de Contas, desde o ano passado, na verdade, ou ano retrasado, está com essa luta aí de que a OAB tem que submeter as suas contas ao controle de contas. Né? E agora vem o Procurador-Geral da República e faz essa defesa, o que eu achei muito bom, muito pertinente. Tem que prestar conta, sim. São bilhões, falei certo, bilhões que entram nos cofres da OAB todo ano. Então tem que ser fiscalizado, sim. Bom, continuando aqui. Então nós temos os tribunais de contas e para a parte da doutrina, nós já fizemos essa discussão pela pergunta do Igor, né? E para a parte da doutrina, o qual eu acredito estar correta, as defensorias públicas também devem ser classificadas como órgãos independentes primários originários. Beleza? Bom, logo abaixo, hierarquicamente, dos órgãos dependentes, nós temos os órgãos autônomos. São aqueles que possuem certa autonomia administrativa, financeira e técnica. Quais são esses órgãos? Né? Podemos citar aí como órgãos autônomos os ministérios, tá? E as secretarias estaduais e municipais. Professor, certa autonomia? Por quê? Porque acima desses caras, né, acima do ministro, tem um superior. Acima do secretário, tem um superior hierárquico. Então, ele tem certa autonomia. Né? Esses dias aí, acho que uma semana, 2 semanas, a mídia noticiou uma suposta rusga entre o presidente da República e o ministro da Economia, Paulo Guedes. O Paulo Guedes anunciou uma coisa, o Bolsonaro falou que não era bem assim. E aí, vai valer a palavra de quem? Do presidente ou do ministro? Do presidente, porque existe hierarquia.
tá? Certo ou errado, não é a palavra do presidente. Porque existe uma hierarquia, tá? Qual a grande defesa que se faz dentro da academia, né, por pessoas sérias? Que essas atividades autônomas têm o mínimo de interferência do chefe do executivo, justamente por causa dessa autonomia administrativa, financeira e técnica. Só que ela é uma certa autonomia administrativa, financeira e técnica. Então tem que ter um mínimo de interferência, porque senão acaba minando essa autonomia, tá? Nós temos os órgãos superiores, né? São aqueles que possuem competências diretivas e decisórias, como, por exemplo, chefias de gabinete, procuradorias, tá? Coordenadorias. Então, esses seriam exemplos aí de órgãos superiores. Esses órgãos superiores, em que pese executem atividades de chefia, de direção, eles não possuem qualquer autonomia. Estão vinculados a um chefe imediato, tá? Os órgãos superiores não possuem qualquer autonomia em que pese desempenham funções de direção, chefia e assessoramento. Por quê? Porque eles estão vinculados a um chefe imediato, um chefe direto, como, por exemplo, as procuradorias, como, por exemplo, a chefia de gabinete. Tá? E, por fim, eu costumo brincar, tá? Por fim, aqueles que trabalham, né? Os órgãos subalternos, aqueles que botam a mão na massa. É uma brincadeira, né? Os órgãos subalternos são aqueles que desempenham atividades executórias, né? Eles executam uma tarefa que foi designada, que foi determinada. Por exemplo, né? A tia da limpeza lá no Colégio Municipal Anhanguera, lá na Vila Formosa, aqui em Anápolis. A tia da limpeza é um órgão subalterno. Ela está executando uma tarefa. Certo? Um exemplo. O assessorista do elevador, um órgão subalterno, né? Está ali desempenhando uma função determinada. Ele não toma decisões diretivas, nem nada disso. Ele executa uma tarefa pré-determinada. Meus queridos, essa é a primeira forma de classificação dos atos, primeira forma de classificação dos órgãos públicos. Tá? A forma, segundo o professor Alexandre Maza, é se o órgão é simples ou composto. Ou seja, a segunda forma de se classificar o órgão é quanto à sua estrutura, a sua composição. O órgão, quanto a essa classificação, ele pode ser um órgão simples ou composto. Professor, como que eu sei se o órgão é simples ou composto? Você vai fazer a seguinte pergunta. O órgão tem um único centro de atribuições, ou ele tem dois ou vários centros de atribuições. Ou seja, em outras palavras, o órgão ele é subdividido, ele é compartimentado internamente, ou seja, ele tem vários centros de atribuições, ou ele não é subdividido, ele não é compartimentado. Se ele é subdividido, se ele tem vários centros de atribuições, é um órgão composto. Se ele possui apenas um centro de atribuições, ele é um órgão simples ou unitário. Presta atenção. Não confundam essa segunda classificação com a terceira classificação, quanto à atuação funcional. Tá bom? Vou esperar um pouquinho, tem alguns anotando aí. Professor, você pode dar um exemplo dessas subdivisões? Como é que é? Um exemplo dessas subdivisões? Sim. A Secretaria Estadual de Educação, de novo. Lembra da secretaria? Lembrou dela? Imagina ela aí. Dentro dela, ela não é dividida em regionais? Ela não tem vários centros de atribuições, várias competências? Então, a pergunta que não tem. Então, eu vou te perguntar. Então, a secretaria, ela tem vários centros de atribuições, Vini. Então, ela é composta ou simples? Composta. Beleza. Composta. E agora que não tem vários centros de atribuições?
Presidência da República. O presidente tem vários centros de atribuição, ou tá tudo na mão dele? Tudo na mão dele. Então não é compartimentado. Tá? Ah, professor, mas tem um vice-presidente, tem um vice-presidente. Não, o vice-presidente é outro órgão, outro cargo, outro órgão. Tá bom? Tem uma pergunta aqui. Repete, por favor, Larissa. Repete o quê? Porque eu vi sua pergunta só agora. Não, já repetiu. Já repeti? Então, vamos lá. Bom, e a terceira forma de classificar, segundo o professor Alexandre Maza? Quanto à atuação funcional. Olha só, quanto à atuação funcional. O órgão para funcionar, ele precisa de 2 ou mais agentes públicos atuando conjuntamente, ou o órgão precisa só de um agente público atuando. Se o órgão precisa de apenas um agente público para cumprir com a sua função, esse órgão ele é unipessoal, ele é singular. Aí volta o representante do executivo de novo, Vini, presidente da República. A presidência da República é um órgão unitário ali, ocupado pelo presidente. A atuação depende mais de alguém ou só dele? Só dele. Certo? Agora, se o órgão depende da atuação para funcionar, para o órgão funcionar, ele precisa da atuação de 2 ou mais agentes, esse órgão é um órgão colegiado ou pluripessoal. Exemplo, os tribunais administrativos, o Conselho Superior Fiscal do Estado de Goiás, por exemplo. Os conselhos é um grande exemplo. O conselho ele é criado e composto por várias pessoas, não uma única só pessoa, vários representantes. Então, para a atuação do conselho, ele precisa do quê? Desses representantes. Não tem como o conselho funcionar só com um indivíduo, só com um membro, só com um conselheiro. Aí não é conselho, pô. Né? Então, o Conselho de Segurança Pública do Estado de Goiás, por exemplo. Né? Conselho de Segurança Pública do Estado de Goiás. Tem lá várias pessoas atuando, vários conselheiros. Tem lá é óbvio, né? O primeiro conselheiro, o primeiro membro do Conselho de Segurança Pública é o secretário de Segurança Pública. Tem lá o comandante da Polícia Militar, o comandante do Corpo de Bombeiros, tem lá o diretor da Polícia Civil, tem lá o professor Alessandro atuando como representante acadêmico. Então são várias pessoas. Tem um representante da CIA lá dentro. Então são várias as pessoas. Tem como o conselho funcionar só com o secretário de Segurança Pública? Não, aí não precisa de conselho. Tem que ter todo mundo trabalhando, um conjunto de pessoas, para funcionar. Então, quando o órgão precisa de 2 ou mais agentes públicos atuando, esse órgão é um órgão colegiado, é um órgão pluripessoal. Certinho? Meus queridos, essas são as classificações que é apresentada pelo professor Alexandre Maza. Professor, eu estou estudando por um outro livro e tem mais algumas classificações aqui. Beleza, não tem problema. Vai ter mesmo. Tá? Aqui nós estamos estudando pela doutrina, nesse tópico aqui, só nesse tópico aqui, eu peguei a doutrina do professor Alexandre Maza. Os tópicos anteriores nós estávamos estudando pela doutrina da professora Maria Silva Zanella de Pietro. A gente vai mesclando aí os doutrinadores. Tá bom? Para a classificação, eu achei melhor trazer aí a doutrina do professor Alexandre Maza. Tá? Dúvidas? Tá tranquilo? Vamos abrir os microfones aí agora. Semana que vem a gente começa a falar das autarquias. A gente começa a falar da administração indireta, tá? Então, na próxima aula aí a gente vai estar falando da autarquia, da administração indireta. A autarquia, né? Que é uma pessoa jurídica de direito público que integra essa administração indireta. Ela tem um papel importante porque desempenha um serviço público de forma descentralizada. A gente vai estar estudando todas as espécies de autarquias, inclusive as mais lembradas, que são as agências reguladoras, que é uma espécie de autarquia de regime especial, tá bom? A gente vai estar falando
dessas figuras que integram, então, a administração indireta a partir da próxima aula. Hoje, nós terminamos aí a ideia de órgãos públicos e eu fico agora aberto para as perguntas de vocês. Professor, estou com uma dúvida lá na descentralização e centralização. Eu posso dizer que na centralização eu tenho autonomia para legislar e na descentralização não tem essa autonomia para legislar? Legal. Centralização e descentralização. Nós não passamos para vocês só uma ideia de descentralização, né? Nós demos uma ideia de descentralização administrativa e descentralização política. Quando você fala sobre competência para legislar, você está lembrando da descentralização política. O ente federado, descentralizado da República Federativa do Brasil, todos os entes federados, descentralizados politicamente, podem criar direito novo, podem legislar. Certinho? Certinho. Descentralização administrativa é a entidade criada pelo Estado. É uma entidade, uma pessoa jurídica nova criada pelo município, pelo Estado, pelo DF ou pela União. Essa pessoa tem capacidade legislativa? Essa descentralização administrativa? Não tem. Não tem. Uma autarquia tem um corpo legislativo? Não. Uma fundação? Cria lei? Não. E a concentração? E a concentração? É a administração direta, é o ente federado. Esse ente federado, né, se você pensar no ente federado, esse tem competência para legislar. Mas quando a gente fala em centralização, a gente pensa no aspecto administrativo. Prestação de serviço, administração direta, administrativo. Então, o ente federado, ele presta um serviço. Então, esse ente federado prestando um serviço através dos seus órgãos, a administração direta, a administração centralizada. Beleza? Então, a ideia de centralização é a ideia de prestar serviço. Cria-se, né, um serviço por lei e esse serviço vai ser prestado de forma direta por um órgão público. Então, nós temos a atuação da administração central, nós temos a atuação da administração direta. Beleza, Guilherme? Beleza, professor. Obrigado. De nada. Mais perguntas? Professor, Fala, Micaele. quando o senhor falou da hierarquia, que é a classificação, é só uma ideia de que existe órgãos superiores a outros dentro da estrutura do Estado? Sim, isso mesmo. E aí eu vou pegar o gancho da sua pergunta e vou aprofundar ela um pouquinho. Na desconcentração, que é essa divisão de tarefas dentro da pessoa jurídica, tem anarquia, igual você falou. Lembra do governador? Hierarquicamente, ele manda ou não manda no secretário? Hierarquicamente. Administrativamente. Sim. O secretário, hierarquicamente, eu estou usando o termo manda, né, até um pouco, mas para você entender, tem hierarquia. Tá? Então, o secretário, ele manda ou não manda no superintendente, que integra a sua secretaria? Óbvio que manda, tem uma hierarquia. Agora, e aí vem o peguinha, Micaele, que eu quero rememorar com vocês. Quando o ente federado, Estado de Goiás, município de Anápolis, União, Distrito Federal, cria uma pessoa jurídica nova. Descentralização, hein? Administração indireta. Então, criou-se uma pessoa jurídica nova e transferiu a essa pessoa um serviço especializado. Existe hierarquia? Não existe hierarquia. Essa é a grande diferença, Micaele, entre a descentralização, quando se cria uma pessoa jurídica nova, e a desconcentração, quando se cria um órgão novo. Percebeu? O governador,
tem hierarquia sobre os seus subordinados, secretários. O governador não tem hierarquia sobre o diretor de uma agência reguladora. Ele tem o poder de supervisão. Daqui a alguns dias nós vamos terminar aí a organização da administração pública e vamos falar sobre os poderes da administração pública. E um dos poderes é o poder hierárquico, que é um pouco do que nós estamos discutindo aqui. E aí eu vou reafirmar com vocês, teoricamente falando, tá? Teoricamente falando, não existe hierarquia entre a administração direta, ente federado, e a administração indireta, entidade criada, instituída. Então, por exemplo, para ficar bem materializado na cabeça de vocês, o presidente da República, ele tem hierarquia sobre o INSS? Não tem. Ele tem poder de supervisionar o INSS. É um outro poder, são coisas diferentes. Por que que ele tem poder de supervisionar e não tem hierarquia? Porque o INSS, enquanto autarquia que é, nós vamos estudar isso a partir de semana que vem, o INSS, enquanto autarquia que é, ele tem autonomia administrativa, financeira e técnica. É uma pessoa jurídica nova que surgiu, que foi criada pelo ente federado, União. Certo? Daiane, nós não vamos errar isso não, Daiane? Mais perguntas, vamos lá. Professor, Fala, Gisele. as corregedorias entram nos órgãos superiores? Como é que é? As corregedorias. Por exemplo, a corregedoria do judiciário. Ele vai entrar como superior no... Superior. Superior. Porque nos exemplos aqui só tem gabinetes, procuradorias e coordenadorias. É um órgão superior das corregedorias. Corregedoria da polícia, né? Corregedoria do tribunal. Mais perguntas? Professor, dá um exemplo de descentralização política. Descentralização política ocorre em entes federados como o nosso. Olha a descentralização política nossa. Nós temos uma pessoa política ou várias? Nós temos várias. Quem são essas pessoas políticas? União, todos os estados, todos os municípios e o Distrito Federal. Isso é uma descentralização política. E por que eu posso falar que é uma descentralização política? Porque ele tem a capacidade constitucional de criar direito novo. Ele tem a competência constitucional, né, através do seu órgão do legislativo, de criar direito novo. Mais perguntas? Larissa parou de viajar? Temos ainda 8 minutos. Gente, eu só vou repassar uma coisa aqui para o pessoal que chegou atrasado, que é sobre a prova, então, já que não tem mais perguntas. Vamos lá. Nossa prova ela é composta, né? A nossa prova não, nossa primeira VA, ela é composta por prova no AVA, vale 50 pontos. 1 ponto das atividades pós-aulas, que já estão postadas as 4 primeiras semanas no AVA. E 4 pontos de um trabalho, que tem como tema paraestatalidade e terceiro setor. Esse trabalho vocês vão fazer individualmente, né? Vão postar no AVA para mim. Pode ser manuscrito, professor? Pode. Pode ser digitado, professor? Pode. Não pode ser plágio. Se for plágio, está zerado o trabalho, você já perdeu de cara 4 pontos. Bom? Dúvidas?
Paraestatalidade. O que você tem que falar sobre paraestatalidade do terceiro setor? As 4 entidades principais que compõem a paraestatalidade. Organizações sociais, organização civil de interesse público, fundação de apoio e Sistema S, SESI, SENAI, SEBRAT. Qual que é a terceira, professor? Terceira, fundações de apoio. Professor, sistema o quê? Sistema S, SESI, SENAI, Obrigada. SEBRAT e tantos outros, né? O Sistema S hoje é gigante no Brasil. Ok. Beleza, beleza? Ana Luísa, tranquilo? Alexandre, Guilherme, beleza, beleza? O Leonardo não perguntou mais nada. Leonardo está aí ainda? Vamos ver se ele está. Vamos ver quem está na sala agora. Vamos ver. Leonardo, está aí? Estou aqui sim, professor. Aí, companheiro. A Loiana, está aí? Ó. Estou aqui, professor. O Marcos está aí? O Marcos está aí? Ó, o Marcos, tô aqui. Nem falou, ele só escreveu. A Micaele já conversou hoje com a gente. Elaine, tá aí? Ó, primeiro furo. Thalita, tá aí? Professor, não dá para ligar a câmera não, mas estou... Tem nada não, precisa não. Eu só queria saber se você estava aí. Maiana tá aí? Ah, Elaine estou aqui. O Igor já conversou com a gente hoje. Meu microfone não quer ligar. Ótimo, 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 ótimo. Gustavo tá aí? Vai tá um. Como é que é? Vai tá um. Não entendi. Tô aqui. Então tá bom. Não, gente, ó. Bom resto de semana para vocês. Daiane participou a aula inteira. Só a frase do Neymar, o pai tá on. Ah, o pai tá on, agora que eu entendi. Isso. Bom resto de semana para vocês, bom feriado, descansem, tá? Até semana que vem, fiquem com Deus. Boa noite, professor. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, até Boa mais. noite, professor. Boa noite. Boa noite. De nada. Oi, professor.